Olá, querido aluno, querida aluna. Estamos aqui de volta para mais uma aula do componente curricular de matemática. E hoje nós vamos falar sobre fração, partes de uma figura. Lembra que a gente já iniciou esse assunto? Pois bem, vamos lá entender mais um pouco? Mas o que é fração? A ação de quebrar, de partir uma coisa, parte de um todo. Uma fração de um pão, por exemplo. Esse tema nós já iniciamos, certo? Já começamos a falar sobre frações em dobraduras, onde a fração pode estar presente nas nossas atividades. E hoje nós vamos apresentar a fração em forma de gráficos, em forma de pizza, fracionado, representando por meio de ilustrações. Aqui eu tenho algumas frações representadas em gráficos de pizza. Na primeira fração, eu tenho 4/8. Observe que a pizza está dividida, o gráfico, na verdade, está dividido em 8 fatias, sendo que 4 está pintada de azul. Logo, eu vou representar 4/8. Na outra pizza, ela está dividida em 4 partes iguais, só que apenas 2 está pintada com a cor azul. Logo, nós vamos fazer a representação de fração como 2/4. Logo, 2 partes das 4 que representaria o inteiro da pizza está pintado. No outro, o gráfico de pizza está dividido em 2 partes. Apenas uma dessas partes está pintada. Logo, eu vou representar em forma de fração 1/2, ou seja, a metade do gráfico está pintado. Trouxe aqui também a representação no gráfico de 3/4. É um gráfico de pizza repartido em 4 partes, 3 estão pintadas na cor vermelha. Na sequência, temos 1/5, são 5 partes e uma está pintada. Ou seja, 1/5 da pizza, do gráfico de pizza, é o que representa a fração. E na sequência, nós temos também uma outra pizza representando 5/8. Ou seja, temos ainda disponível 5 fatias da pizza das 8 partes que representaria a pizza inteira. Porque essa pizza inteira seria 8/8 ou a pizza inteira. 3 pedaços, observe que não estão mais. Temos 5, então nós representamos 5/8. Quero chamar a atenção a você na representação fracionária sobre o numerador e o denominador da fração. O numerador é a parte superior da fração. O denominador é a parte inferior. Vamos para algumas situações problema? Atenção, é apenas uma introdução, mas adiante nós vamos ver esse assunto mais aprofundado. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Notem que são 224 pessoas, 1/8 dessas pessoas nasceram na região nordeste. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número de pessoas pelo numerador, que no caso aqui é 1. 224 vezes 1 é igual a 224. Pego o resultado e vou dividir pelo denominador, que eu cheguei ao resultado de 28.
Logo, 224 dividido para 8 é igual a 28. Trouxe a representação aqui de 1/8 apenas para ilustrar como seria a fração 1/8, para que você visualize melhor. Olha uma outra situação, problema. Luiz tem 64 anos, seu filho Lucas tem 2/4 dessa idade. Qual a idade de Lucas? Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu multiplico o número pelo numerador, o resultado aqui, no caso, a idade do Luiz? Então, eu vou multiplicar 2 vezes o 64, porque a fração é 2/4. Logo, 2 vezes 64 é igual a 128. Ok, obtive o resultado de 128. Qual é o denominador? Não é 4? Então, eu vou dividir o 128 dividido para 4, que eu cheguei ao resultado de 32. Logo, o Lucas tem 32 anos. Apresentei na imagem a representação fracionária de 2/4. Observe que é a metade. Vocês notaram? Se é a metade, qual é a metade de 64? 32. E em forma fracionária, o correto seria fazer este cálculo que eu estou mostrando para você. E a leitura das frações. Vamos ver aqui. Qual seria a fração correta desta primeira imagem, do primeiro gráfico de pizza? Tenho 3 partes, uma está pintada. Notem-se, como eu já vinha fazendo antes com vocês, demonstrando, se são 3 partes, uma está pintada, eu vou representar 1/3. Ou seja, das 3 partes, temos uma pintada. No outro, eu tenho um gráfico de pizza repartido em 4 partes. Das 4, temos 2 pintadas. Logo, eu vou estar representando 2/4. Na outra imagem, eu tenho um gráfico de pizza com 5 partes, ele inteiro. Lembrando que temos colorido, temos uma demonstração de 3 dessas partes, ou seja, de 5, temos 3 pintadas, e vamos representar como 3/5 da fração. No outro gráfico de pizza, temos um gráfico com 6 partes, 3 está pintada, colorida de amarelinho. Logo, nós vamos representar 3/6. No outro, o gráfico está apenas dividido ao meio em 2 partes e nós vamos representar 1/2. E aí, gostou da aula? Como estão os seus estudos por aí? Espero que você esteja aproveitando bastante. Te vejo na próxima aula.